No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os piores erros que eu cometi ao sair do Brasil, ao mudar de país, a chegar aqui na China. Obviamente, talvez vocês estejam me assistindo de outro país, ou tu ainda nem mudou de país ainda, talvez não seja aqui da China, mas eu acho que isso serve, essas experiências, esses erros que eu cometi, eu acredito que se encaixe para qualquer país que tu vá se mudar. Antes, eu quero te pedir que tu já deixe o joinha aqui no nosso vídeo, que tu se inscreva no canal e também ative as notificações. Se vocês curtirem, comentar, interagir aqui nos conteúdos, a plataforma então vai entregar mais os nossos vídeos e ajudar a nossa comunidade. Um dos erros que eu cometi, que eu gostaria muito de voltar atrás e não ter feito isso, foi ter me inserido na bolha dos brasileiros e ter me relacionado só com pessoas da minha nacionalidade, falando português todos os dias. E eu não consegui me abrir para outros idiomas, eu não consegui estudar outros idiomas porque era muito confortável para mim. Falar o meu idioma, eu recém tinha chegado na China, um país extremamente diferente, uma cultura muito desafiadora. Então, falar português era algo que me trazia um gostinho de casa, sabe? Então, eu comecei a falar português com os brasileiros aqui e não parei mais. E fiquei anos a fio, sabe? Na comunidade, inserida somente com brasileiros, e eu perdi muito tempo, porque eu poderia ter ido para outras comunidades, eu poderia ter tido mais contato com outros estrangeiros, até mesmo com chineses, ter aprendido de forma mais fácil outros idiomas, ter desenvolvido o mandarim. Até hoje eu não falo mandarim, o meu inglês. Agora que eu estou começando a correr atrás do inglês, para te ver, eu já tenho quase 7 anos de China, então, para te ver como isso atrasa, como isso me atrasou. Tu sair do teu país, que é o Brasil, ir para o outro país e se envolver na comunidade brasileira e não sair mais. Segundo erro que eu cometi foi ter parado no tempo com os meus estudos. Como eu cheguei aqui, eu era muito jovem, eu ia começar uma faculdade no Brasil, não deu tempo, logo em seguida eu vim para cá para acompanhar o meu marido. Eu acabei que não sabia falar, não conhecia nada da cultura, era muito difícil na época entrar numa universidade por conta que era muito caro e eu tinha que estar falando pelo menos o básico, né, do idioma local. E assim, não tinha como eu estudar fisicamente aqui no país, mas tinha como eu fazer alguma coisa online e eu não me atentei para isso. Então eu acabei conhecendo o país, queria me introduzir já no mercado de trabalho com brasileiros, né, facilidade, e acabei deixando os estudos para trás. Eu não corri atrás de fazer uma faculdade à distância, por exemplo, cursos de especializações, eu não corri para desenvolver o meu lado profissional, a minha carreira. Então eu queria fazer o que estivesse dando dinheiro no momento e o que se adequasse a mim, porque eu só falava português. E isso foi um erro assim que eu vejo hoje que eu cometi, que, cara, talvez tu esteja saindo do Brasil e tu já é formada numa profissão, enfim, e tu está indo só para acompanhar o teu marido. Mas dependendo do país que tu for, tu não vai conseguir dar continuidade à tua profissão. Não sei, suponhamos que tu trabalhasse na área da saúde, por exemplo. Dependendo do país, tu não vai conseguir se introduzir no mercado de trabalho com a tua especialização. Então, tu não parar, tu se renovar, tu se inovar, sabe? Eu acho que isso tem que acontecer. Vocês não podem perder tempo, porque vocês vão deixando... Eu fui deixando os anos passar. Por exemplo, eu não tinha nem especialização, então eu poderia ter corrido atrás de me especializar em algo que eu via, que tipo ia vingar aqui, que ia se encaixar aqui no país onde eu estava, na cidade onde eu estava, mas não. Eu quis ir atrás das facilidades, eu quis fazer o que eu tinha de hobby no Brasil, uma unha, uma depilação. Aí eu acabei não focando numa profissão que realmente pudesse me dar estrutura futuramente no país onde eu tô. O último erro, eu acredito que desencadeou os erros anteriores que eu expliquei para vocês. Eu errei quando eu não consegui me desvincular emocionalmente do Brasil.
eu era uma pessoa muito apegada emocionalmente a ciclos de amizade, à família, ao Brasil em si, ao nosso jeito, à nossa cultura. E isso me atrapalhou demais, me fizeram perder muitos anos, porque eu chorava por coisas que eu vivi e não conseguia me abrir para as coisas novas que eu estava vivendo. Então eu ficava triste porque eu não tinha mais acesso a isso, porque eu não tinha mais ciclano, fulano do meu lado, porque eu estava com saudade daquilo ou daquilo outro, e eu não conseguia ver as coisas lindas, positivas que estavam acontecendo para mim nesse lugar, sabe? Eu não conseguia ter uma visão do meu futuro aqui. Eu não conseguia considerar esse lugar como a minha casa. Eu fiquei fechada por muito tempo. E isso, claro, que trouxe muitas consequências ruins. Hoje eu vejo como isso me prejudicou. Eu poderia ter desenvolvido o idioma, eu poderia ter me desenvolvido nesse lugar de uma forma totalmente mais leve, mais aberta. Muitas oportunidades poderiam ter acontecido para mim, mas não aconteceram. Porque eu fiquei anos chorando, anos quase que numa depressão, gente, por conta do Brasil. E claro que tem pessoas que têm tendência a sentirem mais. Tem outras pessoas que são do mundo, sabe? E se desvinculam e sabem que os ciclos são passageiros, e é esse o ponto que eu quero chegar. Os ciclos da nossa vida, as pessoas também são passageiras, tudo passa, sabe? E às vezes a gente está querendo agarrar aquilo, a gente se apega naquilo de um jeito que a gente não se dá a oportunidade de viver coisas novas e de sentir um pouquinho de saudade, e a gente acaba se fechando para o resto do mundo inteiro. E foi isso que eu fiz. Como eu me maltratei emocionalmente. Se eu tivesse como voltar no tempo, eu teria dado mais atenção a essa parte. Eu teria cuidado mais do meu emocional e usado de mecanismos para me ajudar a facilitar esse processo. Porque sim, tu pode ser a pessoa mais apegada à tua família, aos teus amigos e blá, 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 blá. Mas isso tu pode resolver. Isso são coisas que a gente consegue trabalhar em cima, né? A gente consegue resolver de uma forma mais leve. E no meu caso não foi o que aconteceu. Simplesmente emergi naqueles sentimentos, naquela tristeza, naquela saudade profunda e não saí mais. Fiquei por muito tempo, me fechei muito mesmo. Então essa é uma das coisas assim, as outras eu também me arrependo muito. Mas essa eu me arrependo demais, porque acredito que se eu tivesse resolvido isso, se eu tivesse a consciência, a mentalidade, né, que eu tenho hoje, eu teria, assim, me prevenido muito de muitos problemas e teria também, não teria, na verdade, me maltratado tanto emocionalmente. Na época eu não tinha informação, na época, 7 anos atrás, nem se falava muito sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, da forma que estão falando sobre as questões emocionais hoje em dia. Na época não se falava, eu também nem tinha cabeça para ir atrás de informação nesse sentido, sabe? E eu vejo que hoje em dia nós temos informações em tudo que é lugar, no YouTube, no Instagram, tá todo mundo falando sobre alguma questão emocional, como resolver, como tu chegar ao nível de consciência. Então hoje as pessoas estão tendo informação e eu acho isso maravilhoso, porque eu queria ter tido muita informação naquela época que, né, infelizmente acabei não tendo. Mas eu também agradeço, porque eu passei por muita coisa que me ajudou no crescimento, no meu amadurecimento. Então eu acredito que tem coisas que sim, aquela pessoa específica tem que passar, sabe, para ajudar na construção dela como ser humano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me deixem aqui nos comentários mais sugestão de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e já deixar o joinha aí, tá bom? Beijinhos e até a próxima.